Olá, bom dia, meus queridos amigos, alunos, pessoas que acompanham aqui no Instagram e acompanho também alguns vídeos que eu estou fazendo, essa série de Filosofando Yoga, esse é o oitavo vídeo, e o assunto é a modernidade no yoga, as novas ideias que surgem, né, e que estão sendo colocadas para o yoga, a importância também das tradições, né, no cultivo da conservação da essência dos ensinamentos. Por isso, então, a gente entende que os processos de iniciação na Índia ocorriam por conta de manter a essência dos ensinamentos, né, preservadas. Por isso, essa tradição iniciática de mestre e discípulo que ia passando assim, né, pelo tempo, preservando, né, esse conteúdo. E o que a gente vê hoje, quando a gente vê algumas propagandas de yoga, yoga para os olhos, yoga para cachorros, yoga para. Então, para a gente que estuda, que tem às vezes a vida toda voltada à prática do yoga, aos estudos, a interpretação dos textos, né, das escrituras, dos conhecimentos, das práticas do yoga, às vezes a gente fica um pouco chocada assim com tanto surgimento de tantas coisas que envolvem yoga que, na verdade, eu acho que não ajuda a compreensão do yoga, que é um caminho bem definido, é uma filosofia bem definida, embora tenha muitos segmentos diferentes, de práticas diferentes, linhagens diferentes, mas que tem um conteúdo em comum, né, com todas essas linhagens ah, de técnicas elaboradas para o desenvolvimento das práticas, da importância da meditação, tudo isso está ali. Praticamente em todas as linhagens existem isso. Mas existe uma confusão muito grande. Primeiro que as pessoas estudam, às vezes, uma outra filosofia, por exemplo, o Vedanta, e confundem o Vedanta como sendo uma yoga. Não é. Então, existem muitos darshanas, né? Filosofias do yoga. Na verdade, são 10, né? Entre os mais heterodoxos e ortodoxos sistemas. E o yoga ele tem bem definido o seu caminho, mesmo o yoga de Patanjali, que se tornou praticamente o marco da filosofia do yoga, entendido, compreendido como uma filosofia, né? Já que existiam muitos textos em períodos diferentes, essa codificação e esse status de filosofia para o yoga, ele veio a partir lá de Patanjali. Mas já existiam, na época dele, ou até anterior, outros grandes yogas que tinham suas linhas de pensamento também e criaram correntes a partir deles, tá? E o que ocorre? Isso tudo aconteceu e depois começou a haver uma mistura, né? Essas misturas ocorrem porque, ao chegar aqui no Ocidente, algumas pessoas começam a tomar conhecimento desses ensinamentos e práticas e tal, e começa uma grande confusão de misturas. E o Vedanta ele não é yoga. O yoga é uma filosofia, o Vedanta é considerado uma outra filosofia. Tá? Então começa por aí uma das confusões que ocorre, né? E depois também esses novos títulos que estão surgindo de yogis, de yogas, né? Surgindo, ligada à física quântica, à neurociência, com esse ideal de que é o moderno, que está se criando a partir de agora uma nova yoga, eu questiono. Porque a necessidade de que se crie alguma coisa nesse sentido, de algo que já é completo e que tem um corpo filosófico muito claro, para quem principalmente estuda, quer entender, quer praticar, com uma inumerável também, inumerável, grandioso corpo de escrituras de várias linhagens diferentes, sejam tântricas ou não tântricas, e que estão aí para as pessoas conhecerem, estudarem, que não é pouco, não. Para quem quer conhecer e se aprofundar, vai levar anos estudando, tentando entender, buscando entender essas escrituras, que é interessante resgatar. E cada vez mais a arqueologia acaba encontrando novos indícios, outras coisas que começam a se tornar interessantes, né? E que se uma pessoa quer se aprofundar, tem muita coisa para conhecer, né? Então não há necessidade de se criar nada novo. Eu acho que a necessidade aí já é outra coisa. Isso aí já vem do mercado, pessoas que querem, a partir de si, dizer que são criadoras de um novo yoga, yoga moderno, que é assim, que é assim, que é aquilo. Ou até mesmo no sentido de tentar
desautorizar, né, como se isso fosse possível, a origem do yoga e tudo aquilo que está no passado, que é milenar, né, por conta da modernidade. Então, eu não sou contra a ciência estudar o yoga, porque é importante, mas ela não pode se apropriar do yoga da forma como estão fazendo. Pessoas que fazem isso até com a intenção de criar a partir de si o yoga moderno, baseado no que ela pensa, e não baseado nas evidências que aconteceram seculares, milenares, né? Então fica aí essa dica que tem muita coisa para se conhecer dentro de muitas linhagens de yoga e que a modernidade, enquanto estudos paralelos, né, de estudar o yoga pela ciência, pela medicina, tudo isso é muito interessante e bom, mas não é uma criação moderna, nem deve ter ninguém assistir pensando que está criando alguma coisa, ou mesmo com um linguajar, né, com uma linguagem que tenta desmerecer a tradição, as tradições, né, que são a base de tudo. Porque mesmo quando se fala alguma coisa que diz que é moderno, não deixa de pegar aquilo que é do passado e está aí também, contendo ali dentro. Então, eu vejo muito mais que isso é uma necessidade do mercado, das pessoas, de tentar se destacar, né? Porque hoje em dia existe isso bastante, né? Essa competição, essa necessidade de fazer dinheiro até com isso, né? De criar novas coisas e tal. E às vezes está se tornando muito mais confuso para quem começa agora a estudar o yoga, encontrar essas coisas mais modernas, porque acaba distanciando dos segmentos tradicionais que tinham toda uma orientação para quem queria se desenvolver nas práticas, né? Então, eu dou muito valor, principalmente aos professores que preservam essa questão da tradição, de entender, de estudar filosofia de modo geral e das filosofias da Índia também, contextualizando o yoga dentro do tempo, das escrituras, das várias tradições, mostrando que existe um lado ortodoxo, né, e também um lado heterodoxo da filosofia, espalhada por muitas correntes religiosas, inclusive da Índia, levando também um pouco, mesclando com cada região em que foi desenvolvida, com a mentalidade, cultura religiosa daquele local. Isso é muito importante, né? Mesmo que se vá desenvolver mais a parte moderna, ou se faça ênfase também na parte em relação à yoga terapia, às medicinas tradicionais, na Ayurveda e tal, que eu acho que é muito legal também. Mas tome cuidado quando a gente também encontra essas coisas de invenções de pessoas, né, tomando como base algumas coisas da modernidade e tentando criar um novo modelo de yoga e tal, porque eu acho que está tudo aí, não precisa nada ser criado, eu acho que precisa aprofundamento das pessoas, de compreensão, de vivência também da prática de yoga, porque toda a prática é para que a gente tenha algum tipo de mudança no nosso estado mental, no nosso estado psicológico, espiritual, né? Que isso que é o mais importante, tá bom? Beijo para vocês, beijão, beijo no coração.